Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Dando continuidade à disciplina de Geografia do Brasil para o concurso da SFEX, hoje vamos iniciar um dos temas mais importantes do edital, a questão regional no Brasil. Esse assunto é essencial porque envolve a compreensão das desigualdades espaciais do país, a organização do território e as diferenças econômicas, sociais e históricas entre as regiões brasileiras. Para começar, precisamos entender o que significa questão regional. A questão regional refere-se às diferenças existentes entre as diversas regiões do Brasil em termos de desenvolvimento econômico, infraestrutura, renda, qualidade de vida e acesso a serviços. Essas desigualdades não surgiram por acaso. Elas são resultado de processos históricos, econômicos e políticos que ocorreram ao longo da formação do território brasileiro. Desde o período colonial, o desenvolvimento do Brasil foi desigual. Algumas áreas receberam mais investimentos e atenção do Estado, enquanto outras ficaram à margem do crescimento econômico. Agora vamos analisar as principais regiões e suas características. A região Sudeste é a mais desenvolvida economicamente. Ela concentra a maior parte da indústria, do comércio e dos serviços do país. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais possuem grande peso econômico. A região Sul também apresenta bom nível de desenvolvimento, com destaque para a agroindústria e indicadores sociais elevados. Já a região Nordeste enfrenta maiores desafios sociais e econômicos. Apesar de avanços recentes, ainda apresenta índices mais baixos de renda e maiores taxas de desigualdade. A região Norte, por sua vez, possui grande extensão territorial e baixa densidade populacional, com destaque para a Amazônia. A economia é baseada em recursos naturais, e a região enfrenta desafios de infraestrutura e acesso a serviços. O Centro-Oeste se destaca pelo agronegócio, sendo uma região de forte crescimento econômico nas últimas décadas. Agora vamos falar sobre os fatores que explicam essas desigualdades regionais. Um dos principais fatores é a concentração histórica de investimentos no Sudeste, especialmente durante o processo de industrialização. Outro fator importante é a infraestrutura, como transporte, energia e comunicação, que favorece algumas regiões em detrimento de outras. Também podemos destacar fatores naturais, como clima e relevo, que influenciam as atividades econômicas. Além disso, políticas públicas e decisões governamentais ao longo do tempo contribuíram para reforçar ou reduzir essas desigualdades. Agora vamos abordar as políticas de desenvolvimento regional. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, criou mecanismos para reduzir as desigualdades regionais. Entre essas iniciativas, destacam-se a criação de órgãos como a SUDENE, voltada para o desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, voltada para a Amazônia. Também foram implementados incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e programas sociais. Apesar desses esforços, as desigualdades regionais ainda persistem. Outro conceito importante é o de integração nacional. A integração busca conectar as diferentes regiões do país por meio de infraestrutura, transporte e comunicação. Projetos como rodovias, ferrovias e redes de energia têm como objetivo reduzir o isolamento de algumas regiões e promover o desenvolvimento. No entanto, essa integração também pode gerar impactos ambientais e sociais, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia. Agora vamos falar sobre a importância desse tema para concursos. A questão regional no Brasil é frequentemente cobrada em provas, principalmente em questões que exigem análise crítica e interpretação. A banca pode explorar comparações entre regiões, identificação de características econômicas e sociais ou análise de políticas públicas. Portanto, é fundamental compreender não apenas as diferenças regionais, mas também as causas dessas desigualdades e as tentativas de solução. Para finalizar, é importante destacar que o Brasil é um país de grande diversidade regional, e essa diversidade é ao mesmo tempo uma riqueza e um desafio. Compreender a questão regional é entender o funcionamento do território brasileiro como um todo. Vamos estudar um tema essencial: a regionalização do país, sua justificativa socioeconômica, os critérios adotados pelo IBGE e a relação com as políticas públicas de planejamento. Esse é um conteúdo muito cobrado em prova, porque envolve compreensão do território brasileiro e da atuação do Estado. Para começar, precisamos entender o que é regionalização.
Regionalizar significa dividir um território em partes menores, chamadas regiões, com base em critérios específicos. O objetivo dessa divisão é facilitar o estudo, a organização e o planejamento do espaço geográfico. No caso do Brasil, a regionalização é fundamental devido à grande extensão territorial e à diversidade econômica, social e ambiental. Agora vamos falar sobre a justificativa socioeconômica da regionalização. O Brasil apresenta profundas desigualdades regionais, como vimos na aula anterior. Essas diferenças exigem políticas públicas específicas para cada região. A regionalização permite identificar essas desigualdades e direcionar ações do governo de forma mais eficiente. Por exemplo, regiões com menor desenvolvimento econômico podem receber incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e programas sociais. Portanto, a regionalização não é apenas uma divisão geográfica, mas também uma ferramenta de planejamento e gestão. Agora vamos abordar os critérios adotados pelo IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o órgão responsável pela regionalização oficial do Brasil. O IBGE divide o país em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa divisão leva em consideração uma combinação de critérios naturais e socioeconômicos. Entre os critérios naturais, destacam-se aspectos como clima, relevo, vegetação e hidrografia. Já os critérios socioeconômicos incluem nível de desenvolvimento, atividades econômicas, urbanização e infraestrutura. Essa regionalização busca agrupar áreas com características semelhantes, facilitando a análise e o planejamento. Além da divisão em grandes regiões, o IBGE também utiliza outras formas de regionalização mais detalhadas, como as regiões intermediárias e imediatas, que consideram as relações entre cidades. Agora vamos falar sobre as regiões brasileiras. A região norte é marcada pela presença da Amazônia, com grande biodiversidade e baixa densidade populacional. O Nordeste apresenta forte diversidade cultural, mas também desafios socioeconômicos, como desigualdade e menor renda média. O Sudeste é a região mais industrializada e economicamente desenvolvida do país. O Sul apresenta bons indicadores sociais e forte presença da agroindústria. E o Centro-Oeste se destaca pelo agronegócio e pela expansão recente da fronteira agrícola. Cada uma dessas regiões possui características próprias, o que reforça a importância da regionalização. Agora vamos tratar da relação entre regionalização e políticas públicas. A divisão regional é essencial para o planejamento governamental. Ela permite que o Estado identifique prioridades e direcione recursos de forma mais eficiente. Por exemplo, políticas de desenvolvimento regional, como incentivos fiscais e programas de infraestrutura, são planejadas com base nessa divisão. Órgãos como a SUDENE, no Nordeste, e a SUDAM, na Amazônia, atuam justamente com foco regional. Além disso, a regionalização é utilizada na elaboração de políticas nas áreas de saúde, educação, transporte e desenvolvimento econômico. Outro ponto importante é que a regionalização também ajuda na coleta e análise de dados estatísticos, permitindo avaliar o desempenho de cada região. Para concursos, é fundamental entender que a regionalização do IBGE é oficial e baseada em critérios múltiplos, e que ela tem forte relação com o planejamento estatal. Portanto, dominar esse conteúdo significa compreender como o Brasil é organizado espacialmente e como essa organização influencia as políticas públicas. Agora no tema a questão regional no Brasil. O objetivo aqui é entender as regiões brasileiras como recortes do território com especializações produtivas, características sociais e econômicas próprias e diferentes níveis de integração e desigualdade. Em prova, a banca costuma cobrar tanto a regionalização oficial do IBGE quanto a ideia de regiões como construções históricas, com dinâmicas que mudam ao longo do tempo. Quando falamos em regiões brasileiras, o recorte mais conhecido é o das 5 grandes regiões do IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse recorte é útil para estatísticas e planejamento, mas não explica tudo sozinho. Muitas questões exigem que você reconheça especializações territoriais, ou seja, quais atividades se concentram em cada região, como se formaram, e como isso se relaciona à infraestrutura, urbanização e indicadores sociais.
A região norte tem como marca principal a presença da Amazônia e uma ocupação historicamente menos densa em grande parte do território, com forte concentração urbana em poucos centros e ao longo de rios e eixos de circulação. Economicamente, destaca-se a exploração de recursos naturais, com mineração de grande porte em áreas específicas, atividades madeireiras e agropecuária em frentes de expansão, além de um papel estratégico da Zona Franca de Manaus na industrialização regional, com um polo industrial voltado a bens eletroeletrônicos e outros, sustentado por incentivos fiscais e logística particular. A região também tem forte peso de questões socioambientais, desmatamento, conflitos fundiários, terras indígenas, unidades de conservação e pressão sobre recursos hídricos. Socialmente, há contrastes importantes, grandes vazios demográficos. Ao mesmo tempo, cidades que cresceram rápido com infraestrutura insuficiente, refletindo desigualdade de renda e acesso a serviços em muitos municípios. A região Nordeste é marcada por forte população absoluta, urbanização elevada e grande diversidade interna. O litoral concentra as maiores cidades e atividades industriais e de serviços, com destaque para polos como a região metropolitana de Salvador, Recife e Fortaleza, além de turismo, comércio e serviços. O interior inclui áreas do semiárido, onde as condições climáticas e a irregularidade de chuvas influenciam atividades agropecuárias e a dinâmica social, historicamente associada a vulnerabilidades, embora haja modernização em vários espaços. O agronegócio moderno avançou em áreas específicas, como Matopiba, impulsionando produção de grãos e ampliando integração com mercados nacionais e internacionais. Socialmente, o Nordeste apresenta, em média, indicadores de renda e infraestrutura mais baixos do que o Sudeste e Sul, mas com avanços nas últimas décadas e crescimento de cidades médias. Em prova, a banca gosta de cobrar a desigualdade intrarregional. Não é correto tratar o Nordeste como homogêneo, porque há polos dinâmicos e áreas de grande vulnerabilidade convivendo no mesmo recorte. A região Centro-Oeste se consolidou como uma fronteira dinâmica do agronegócio e um eixo de integração territorial a partir da construção de Brasília e da interiorização das redes de transporte e comunicação. Economicamente, a especialização principal é a agropecuária moderna, com forte produção de soja, milho, algodão e criação de gado, além de agroindústria ligada a carnes e grãos. Essa expansão foi apoiada por tecnologia, mecanização, crédito e pesquisa agropecuária, o que elevou produtividade. Ao mesmo tempo, a região concentra dois biomas de grande relevância, Cerrado e Pantanal, com impactos ambientais relacionados à expansão agrícola, queimadas e pressão sobre recursos hídricos. Socialmente, o Centro-Oeste combina crescimento urbano relativamente recente, cidades planejadas ou em rápida expansão e forte migração interna, com desigualdades urbanas típicas de regiões de crescimento acelerado. Em provas, aparece muito ligação entre agronegócio, logística e exportação, e os gargalos de transporte que elevam custos. A região Sudeste é historicamente o principal núcleo industrial, financeiro e de serviços avançados do Brasil. A industrialização concentrada, especialmente em São Paulo, e a urbanização intensa produziram a maior rede urbana do país, com metrópoles de comando, polos tecnológicos, universidades e infraestrutura mais densa. A região é muito diversificada. Além da indústria, tem grande setor terciário, como comércio, serviços especializados, tecnologia, finanças e administração. Também tem importância na produção de energia e na logística, com grandes portos e corredores de circulação. Porém, em termos sociais, o Sudeste não é sinônimo de ausência de problemas. As metrópoles concentram desigualdade socioespacial, periferização, favelização, mobilidade precária e conflitos urbanos. Em prova, cai muito a desconcentração industrial relativa, com parte da indústria migrando para o interior e para outras regiões, mas mantendo no Sudeste o comando e a maior densidade de serviços e inovação. A região Sul tem forte urbanização, rede de cidades médias bem articulada e indicadores sociais, em média, mais elevados, com altos níveis de escolaridade e infraestrutura em muitos municípios, embora existam desigualdades internas. Economicamente, a combinação de agropecuária tecnificada, agroindústria forte e atividades industriais diversificadas.
A região se destaca na produção de grãos, carnes, leite e produtos agroindustriais, com cadeias produtivas integradas e forte cooperativismo em várias áreas. Também há polos industriais importantes, como metal mecânico, têxtil e tecnológico, além de logística conectada ao Mercosul, o que é um tema que a banca pode explorar. Em prova, a região aparece como espaço de agricultura moderna e agroindústria, com papel relevante nas exportações, e também como exemplo de ocupação do território com pequenas e médias propriedades em várias áreas, embora esse padrão varie internamente. Um ponto essencial da questão regional no Brasil é a desigualdade territorial. Historicamente, a concentração de infraestrutura, investimentos em indústrias no Centro-Sul, especialmente no Sudeste, gerou disparidades de renda, emprego, serviços e qualidade de vida. Ao longo do tempo, políticas públicas tentaram reduzir desigualdades, como ações de desenvolvimento regional, incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e expansão de universidades e serviços. Porém, a dinâmica econômica recente também cria novas desigualdades, porque a expansão do agronegócio e de novas fronteiras produtivas gera riqueza em certos lugares, mas não necessariamente distribui benefícios de forma homogênea, podendo aumentar conflitos sociais e ambientais. Também é importante entender que as especializações produtivas são resultado de fatores naturais, históricos e técnicos. Clima e solo influenciam a agricultura, mas não determinam sozinhos. Infraestrutura, crédito, tecnologia, mercados consumidores, políticas públicas e redes logísticas moldam a especialização. Por isso, questões atuais pedem que você conecte produção, circulação e urbanização, onde há agronegócio moderno, há novas cidades médias, eixos logísticos e demanda por serviços, onde há indústria e serviços avançados, há metrópoles e redes densas, onde há exploração de recursos naturais, há projetos de grande escala e conflitos socioambientais. Para fechar, em prova, você precisa ser capaz de identificar, para cada região, pelo menos 3 elementos: a especialização econômica dominante, a estrutura urbana e os principais desafios sociais e ambientais. Se você fizer essa leitura integrada, você responde tanto questões conceituais quanto aquelas de mapa, gráfico, tabela ou enunciado interpretativo.